será usado para levantar. E manda para vocês aí do seu vizinho: Deus te levantou para levantar outros. Oh, glória! Um homem estava caído na beira do caminho. Passou um levita, passou de longe e fingiu que nem viu. Passou um sacerdote religioso demais, mas viu o camarada quase morto lá ferido. Passou, fingiu que nem viu. Aí veio o samaritano. Que tinha na bolsa vinho e azeite. Aí disse: eu vou parar para ajudar. Pega na mão do teu irmão e diz para ele assim: Deus me levantou para te ajudar a ficar de pé. Deus me ajuda para te ajudar. Deus me guarda para te guardar. Pedro, você vai ficar de pé para ajudar os seus irmãos quando caírem. Ei, está na hora de você jogar as pedras. Está na hora de você jogar as pedras e voltar com as mãos vazias. Que pedra é essa? É a pedra do preconceito, da discriminação, do apontamento. É a pedra da não ajuda. Joga a pedra fora, meu filho. Você só está de pé porque Deus já tem guardado. Eu digo ao Senhor em minhas orações: Deus, que o orgulho e a soberba nunca chegue no meu coração, porque eu quero entender que o que tenho, que o que sou, o que vier a ser, foi o Senhor que fez na minha vida. Aí quando Pedro ouviu essas palavras, aí Pedro estufou o peito, mas Pedro pintou o nariz e disse assim: Senhor, eu te negar, ainda que todos estes te abandonem. Olha a soberba de Pedro. Ainda que todos estes te abandonem, eu nunca te deixarei. Eu vou com o Senhor até a prisão e a morte. Pedro estava dizendo: Senhor, pode vir o que vier, eu não vou sair daqui. Pode acontecer o que acontecer, eu vou ficar de pé. Eita, Pedrão. Parece muito de nós, não é não? Às vezes crescemos tanto e esquecemos que temos que ser como criança. Aí quando Pedro encheu o peito, pensou que era o tal. Aí Jesus, como ele era onisciente, mesmo sendo homem, irmão, ele dá um relance a algumas horas depois da vida de Pedro. Diga assim: amanhã só pertence a Deus. Aí Jesus já vai lá na frente da vida de Pedro. Aí ele vê Pedro chorando e o negando 3 vezes. Aí Jesus diz assim: Pedro, você que é o tal, eu tenho uma coisa a te dizer. Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Irmão, o coração de Pedro ali, eu não sei o que aconteceu, mas eu creio que Pedro ficou temeroso com a palavra de Jesus. E Jesus estava no Monte das Oliveiras, e os ladrões e os soldados pegaram Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote da época. E Pedro foi acompanhando eles. E Pedro, no meio da caminhada, acompanhando Jesus. Aí alguém vai e diz assim: esse camarada aqui, pastor, parece com ele. Aí Pedro faz: eu nunca ouvi. Alguém chega e diz: ei, você é galileu, tem o jeito dele. Aí Pedro: não, você está enganado, eu nunca vi este homem. Pela 3ª vez alguém se apresenta e diz: você é um deles. Aí Pedro: eu? Não, não conheço esse homem, jamais. Nunca andei com ele. Aí Lucas dá um detalhe que é muito interessante.
do que Jesus tinha dito a ele no Monte das Oliveiras. Ei, é melhor ouvir a voz de Jesus no monte, sozinho com ele, do que fazer uma vergonha dentro de casa. E Pedro chora amargamente. Jesus morre, ressuscita. E sabe onde é que ele vai, irmão? Atrás de Pedro. Pedro negou, falou que não devia, mas quando Jesus ressuscitou, foi atrás de Pedro. Diga para o teu vizinho: Jesus não te deixa, Jesus não te larga, Ele ainda conta com você, mesmo com defeito, com falha, mas Ele ainda conta contigo. Aí Pedro está pescando, irmão. Mas se você se lembrar, na primeira vez que Jesus viu Pedro, a palavra de Jesus foi: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, eu te farei pescador de homens. Aí quando Jesus morreu, Pedro volta a pescar peixe. Aí Jesus tinha feito um milagre na primeira e fez dois na segunda. Pedro está na água, Jesus ressuscitou e está lá na beira da praia. Quando Pedro vê Jesus, ele pula do barco e não envia nada e encontra Jesus na beira da praia. Eles voltaram sem peixe de novo, porque desobediente, irmão, por mais que pesca, a rede só volta vazia. Aí Pedro voltou. Aí Jesus fez um milagre de 150 grandes peixes. E detalhe, já tinha um peixe pronto na brasa, pronto para comer na beira da praia. Deus está dizendo: Pedro, você não precisa pescar. Se eu falei, acredite que eu vou prover, eu vou fazer, eu vou trazer, eu vou realizar, eu vou concluir. Se foi Deus que falou, então creia e pronto. Aí Jesus se assenta com Pedro. Aí ele começa a perguntar: ao Pedro, tu me amas mais do que a estes? Aí Pedro: Senhor, claro que eu te amo. Aí ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu, porque já tinha dito duas vezes que amava Jesus, mas mesmo assim ele repetiu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha para cá, eu estou terminando agora. Se você ler o texto bíblico de uma forma superficial, você não vai encontrar qual o significado dessas três perguntas. Mas as duas primeiras têm um significado e a última tem outro. Na primeira pergunta de Jesus, no grego está assim: Pedro, tu me amas de forma incondicional? Aí Pedro responde não da forma que Jesus queria responder. Pedro responde não da forma que Jesus queria ouvir. A resposta de Pedro é: Senhor, eu te amo de forma condicional. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama de forma incondicional? Aí Pedro responde: eu te amo de forma condicional. Ou seja, Pedro não estava correspondendo ao que Jesus queria. Aí como Jesus entendeu que Pedro não tinha condições de o amar da forma que ele queria naquele momento, aí Jesus era tremendo. Ele pega a terceira pergunta e coloca no nível de Pedro. Aí diz: Pedro, tu me ama de forma condicional? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Oh glória! Oh glória! Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro não era o melhor dos discípulos. Ei, Pedro não era o mais inteligente deles. Mas Jesus queria Pedro. Ei, talvez você não seja a melhor pessoa, mas Jesus, ele continua te querendo. Ei, talvez você não seja o melhor crente dessa igreja, mas ele continua te querendo. Ei, talvez você não seja o melhor pregador, o melhor cantor, a tua voz e a tua oratória seja tão boa, mas Jesus continua te querendo do mesmo jeito. Você pode levantar a mão e glorificar esse Deus que tem
convido a entregar os seus problemas ao Senhor. Eu lhe convido a se entregar a Deus. Eu lhe convido a deixar de ser teimoso e se entregar ao Senhor. Ei, deixe de ser adulto e volta a ser criança de novo. Você é dependente do Senhor, por mais que você caminhe, você nunca vai dar um passo à frente sem que Ele esteja com você. Sou levado pela vontade de vencer. Você é dependente dele. Você é dependente dele, se entrega a Ele. Deixe de ser teimoso. Deixe de querer fazer as coisas pela tua vontade e se entrega a Ele com a vontade do outro. Oh, Deus. Nós queremos se entregar a Ti, Senhor, nesta noite. Nós não queremos fazer como Pedro, Senhor, mas nós queremos ser tratados como Ele no momento da nossa vida. Nós queremos, Senhor, que o Senhor comece a criar os nossos passos a partir de hoje. Oh, Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa por achar que somos alguma coisa. Perdoa, Senhor, pelo nosso orgulho e pela nossa soberba. Nós se entregamos a Ti, Senhor, por completo. Toma conta das nossas coisas e dos nossos Você pode adorar o Senhor com o eu posso viver. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu amado, Senhor. Você é dependente dele. Longe do Teu amado, você é dependente dele. Você é dependente dele, Senhor. Deus maravilhoso, das maravilhas. Quero saber se nesta noite tem alguém Oh, que quer se entregar ao Senhor por completo hoje. Quero aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Eu lhe convido a vir aqui à frente. glória a Deus. Se você foi tocado pelo Espírito Glória ao Senhor. e ouviu a voz do Senhor hoje é noite de salvação. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus pela palavra. Todos ouviram com atenção o chamado de Deus.